Bom, na verdade, a varíola dos macacos, ela é uma doença que é endêmica no continente africano, né? E eu até me preocupo muito com essa coisa do estereótipo, que muita coisa começou na África. A nossa vida começou na África, né? Então, a partir daí, a questão da AIDS também, né? Algumas viroses importantes, como a que é o ebola, por exemplo. Então, seja como for, por questões, vamos dizer assim, do panorama sanitário da região, né? A questão de falta de saneamento básico, a questão da cultura própria, tipo de alimentação, onde o pessoal se alimenta, por exemplo, de, vamos dizer assim, coisas exóticas, né? Entendeu? Animais exóticos, né? Então, isso, de alguma maneira, existe a possibilidade da transmissão para o homem. Em algum momento, nós estamos perdendo, pessoal, a luta contra os micróbios. Isso é muito sério. É um cenário, assim, meio apocalíptico que a gente está vivendo hoje em dia. Então, mas focando primeiro, eu quero falar outras coisas para vocês, mas assim, focando primeiro na varíola do macaco, que tem uma doença que é uma virose, que tem como característica um quadro semelhante a uma gripe. Tem febre, dor no corpo, cefaleia, exaustão, fadiga e manchas na pele. Basicamente um quadro exantemático que a gente chama, placas vermelhas, principalmente na região da costa. Então, como é uma coisa nova no sentido de adaptação desse vírus ao homem, então muita coisa a gente não sabe, como a gente não sabia do Covid até 3 anos atrás. Então nós estamos descobrindo que a transmissão basicamente é contato íntimo e permanente, que é onde o contato sexual, o beijo predomina. Daí porque dificilmente ela vai ter um comportamento semelhante ao Covid. Dificilmente ela vai ser uma pandemia no sentido de uma explosão de número de casos. Não. O que é possível se disseminar para todos os continentes em função do contato sexual. A gente viu aqui recentemente em São Luís, foi até fake news. Muitas pessoas começaram a disparar nas redes sociais e foi muito fácil, porque o WhatsApp ele tá aí para isso, né? Disseminar informação de que teria um caso sendo estudado aqui em São Luís. E a gente sabe que não teve nem confirmação ainda no Brasil. Existem casos ainda investigados no Brasil, mas nada confirmado. Mas houve essa informação circulando e o desespero começou. Qual é a possibilidade de ter tido ou poderá... a gente sabe que pode chegar, claro, mas assim, nesse momento, qual é a possibilidade desse vírus ter chegado aqui em São Luís? Muito pequena, muito pequena. Então eu acho que é muito importante. Nós já vivemos situações concretas de uma pandemia que mudou completamente o comportamento da população, que foi o Covid. Eu mesmo, em toda a minha vida, nunca vi nada dessa forma, né? E o mundo inteiro, o mundo inteiro mudou, relações de costumes, impacto social, impacto econômico, né? Um terror absurdo, né? Depressão. Mudamos o comportamento Completamente, né? As relações se tornaram mais difíceis, as pessoas se afastaram, né? Então é muito importante que a população tenha uma certa tranquilidade, porque também existe muito, infelizmente, eu diria que a pior doença hoje do mundo é a doença mental. E nessa doença mental entra muita questão do comportamental, e comportamental entra muita questão do fake news. Então tem muita mentira nessa história. E existem pessoas que têm um prazer mórbido de alarmar a população. Tá acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então eu acho assim, o alarme, o pavor não ajuda em nada. Verdade. Mesmo que algum dia chegue um caso ou outro, e aí é provável que aconteça. Então veja bem, se você tem uma relação sexual com um paciente contaminado lá na África, né? E traz para cá, vai acontecer. Agora, felizmente, ela não tem a virulência, a agressividade, por exemplo, do vírus da Covid. Porque Poliana, Tiago e a Daniela, o que acontece? Explicando assim da maneira mais didática possível para vocês. O vírus, ele tem 2 características, né? A agressividade dele, né? E a rapidez, a infectividade. A gente usa a virulência, que é até um pleonasmo, né? Virulência, né? Então, mas a virulência a gente usa para bactéria também, né? A agressividade, a virulência no sentido de agressividade. Então nós temos a agressividade e a infectividade. Por exemplo, a cepa inicial original do Covid, ela era altamente agressiva, muitas vezes letal, né? Levando à morte.
A infectividade foi também grande, mas a Ômicron foi, graças a Deus, essa que em janeiro nós tivemos um surto de Ômicron, ainda estamos tendo. Então, ela é muito mais infectante, ou seja, ela é muito mais transmissível do que letal. Então, hoje nós temos um monte de casos com formas leves.